Falamos agora, gente, de uma investigação da Polícia Federal sobre um esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado por envolvimento numa suposta fraude detectada num jogo do Campeonato Brasileiro para beneficiar apostas. Outras 9 pessoas, incluindo parentes do jogador, também foram indiciadas. Quem explica pra gente esse caso é Rafaela Cascardo, direto do Rio de Janeiro. Conta, Rafa. Boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde a você, Uribe, a todos que nos acompanham. Olha, segundo a Polícia Federal, o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, forçou para receber esse cartão amarelo no jogo entre Flamengo e Santos em novembro de 2023, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. E aí a grande quantidade de apostas envolvendo esse jogo e principalmente esse cartão amarelo recebido por Bruno Henrique chamou a atenção das casas de apostas, que fizeram alerta às autoridades. Daí foi iniciada uma investigação. A Polícia Federal teve acesso a trocas de mensagens entre Bruno Henrique e o irmão dele, Vander, combinando, portanto, que seria nessa partida que o jogador tomaria o terceiro cartão amarelo, inclusive levando aí a uma suspensão automática no campeonato de um jogo. Então, a partir desse cartão que Bruno Henrique forçaria para receber essa punição, Vander, amigos e parentes fariam essa aposta de que ele receberia essa punição e, portanto, obteriam lucro. Além de Bruno Henrique, outras 10 pessoas foram denunciadas, foram indiciadas, aliás, pela Polícia Federal por fraude em competição esportiva, crime que prevê pena de 2 a 6 anos de prisão. O jogador do Flamengo já foi alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Distrito Federal aqui no Rio de Janeiro, isso em novembro do ano passado. Eu até acompanhei algumas diligências que foram realizadas, por exemplo, no Ninho do Urubu, onde o Flamengo treina na Zona Oeste aqui da capital fluminense. O Flamengo se manifestou logo que saiu essa notícia do indiciamento, disse através de nota que não recebeu oficialmente nenhum comunicado em relação a esse caso, mas que tem compromisso com o cumprimento das regras do fair play desportivo, mas ainda assim também acredita, defende o princípio constitucional da presunção de inocência. Eu volto com vocês. Obrigado, Rafaela Cascardo, pelas informações. Vou chamar nosso especialista em esporte, o Jairo Nascimento. A gente tem a honra de recebê-lo aqui no Bastidores CNN para comentar sobre esse caso polêmico. Seja bem-vindo, Jairo. Jairo, você consegue fazer um resumão da gente do caso? Porque nós vimos aqui a CPI das bets e das apostas aqui no Congresso Nacional e o foco era principalmente nas séries C e D. Você não tinha jogadores da Série A envolvidos. O caso do Bruno Henrique é um caso sério e que é um caso que envolve também a elite do futebol brasileiro. O time de maior torcida do Brasil, né? O Flamengo, o time do qual ele joga. Temos a partida do Flamengo contra o Santos, que aconteceu lá em 2023, foi um 2-1. Deixa eu dar uma boa tarde para todos vocês que estão aqui com a gente nos bastidores. Eu quero explicar que esse caso ele não começa, né, na questão da investigação, sim, no mês de agosto de 2023, quando o Bruno Henrique troca mensagens com seu irmão, com o Vander Júnior, falando sobre isso. A gente acabou de receber as mensagens aqui, quero destacar um pouquinho do texto. Por exemplo, o irmão manda para ele: ô tio, você tem 2 cartão, tem 8 português brasileiro? Sim. Quando o pessoal mandar tomar 3, liga a nós, hein? Ele quer dizer assim, nos avise que você vai tomar o terceiro cartão. Por que a importância dessa quantidade? Porque quando o Bruno Henrique toma o terceiro cartão, ele vai ficar pendurado, como a gente fala, ele fica suspenso pelo intervalo de 2 jogos. E apostar em terceiros cartões aumenta o nível de dinheiro que você consegue receber nas casas de apostas esportivas. A desconfiança é justamente essa, de que havia um combinado entre o Bruno Henrique, o irmão, e mais 8 pessoas que foram indiciadas pela Polícia Federal para conseguir vantagens. Isso fica muito explícito nessas mensagens, onde, por exemplo, eles trocam um Pix, falam sobre questão de investimentos. Aí o Bruno Henrique fala para o irmão: olha, não pode ser o seu Pix, eu não posso fazer transferência para o seu, emprestar dinheiro para que você possa fazer essa aposta, porque a gente tem o mesmo nome, vai dar ruim, é negócio de aposta aqui, diz o Bruno Henrique, de acordo com a investigação da Polícia Federal, que acontece e tem uma operação deflagrada em novembro de 2024, após
um período longo de investigação e um alerta que foi emitido um ano antes pelas casas de aposta, estranhando que havia muitos investimentos no terceiro cartão amarelo do Bruno Henrique. A gente está vendo, inclusive, as imagens aí do jogo que aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na partida que era válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vê o Bruno Henrique bastante bravo. O lance que ele se envolve é um que ele toma um cartão amarelo, tá? Ele dá uma falta no Soteldo, jogador do Santos. Após essa falta, ele fica muito bravo, reclama com o juiz, ele toma primeiramente um cartão amarelo por causa da falta, é este o cartão amarelo que está sob investigação, e depois ele xinga o juiz e aí toma um cartão vermelho. Essa investigação que a gente está acompanhando, ela deriva, portanto, toda do trabalho do GAECO, do Ministério Público do DF, com a operação Spot Fixing. Olha só o lance que eu comentei para vocês. Tem a falta, por conta disso o jogo para, o juiz vai lá e dá o cartão amarelo. É esse que está sendo investigado. Por conta disso, ele foi indiciado pela Polícia Federal junto com outras pessoas, são parentes, amigos, tem a cunhada, tem o irmão, tem prima. Essas pessoas podem, inclusive, responder penalmente, por isso, no âmbito criminal, o Bruno Henrique também na questão esportiva. No caso do jogador, são 2 processos em paralelo. O Bruno Henrique, só para a gente explicar, ele se manifestou no momento da operação que aconteceu lá no ano passado. Ele foi alvo da operação, 12 mandados. Até no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, o centro de treinamento do Flamengo, teve operação, pegaram os celulares deles. Foi daí que vieram esses prints. Ele disse que é inocente, que confia na justiça divina. E também, recentemente, nós tivemos uma manifestação do Flamengo após o indiciamento, dizendo que confia no fair play, mas também que esse momento agora é preciso ter essa investigação, mas que confia também na presunção de inocência do seu jogador. A gente conversou, inclusive, com um advogado esportivo, o Andrei Kampf, que explica pra gente, como é que vai ser essa questão do procedimento da investigação e também da questão jurídica, que vai ter um lado esportivo e outro criminal, na justiça comum. Veja. Se for comprovada a participação do Bruno Henrique nesse caso de manipulação de resultados, a punição deve ser dura. Isso porque a manipulação fere diretamente a integridade esportiva, que é o que garante a imprevisibilidade, a emoção do jogo, a alma do esporte. Nesse tipo de caso, 2 processos caminham de forma paralela e independente, um na justiça comum e outro na esfera esportiva, dentro do chamado movimento jurídico privado do esporte. No STJD, que é o Tribunal Esportivo, vale o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e a pena pode chegar a 2 anos de suspensão, em caso de reincidência até o banimento do atleta. Já na esfera criminal, a manipulação de resultados é tratada na Lei Geral do Esporte e a pena pode chegar até 6 anos de prisão. Mas é importante a gente reforçar aqui que em ambos os casos, tanto no processo esportivo quanto no judicial, estão garantidos a ampla defesa e também a presunção de inocência. É preciso haver prova clara, concreta, cabal, definitiva para que qualquer condenação ocorra. E essa prova vai ser analisada pelo Ministério Público, a apuração do Eli Jonas Maia, que traz para a gente o seguinte: vai para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para ser analisado. Se os promotores chegarem a essa conclusão, ele será denunciado e pode responder também pelo crime de estelionato ou outros, a depender do entendimento da promotoria do DF. A gente vai acompanhar esse caso de perto. A apuração é que a denúncia pode sair, sim, inclusive com celeridade, nos próximos dias. Obrigada, Jairo Nascimento. Então vamos falar com ele, que tem um pouco mais aí de avanço sobre essa história. O Eli Jonas Maia vai trazer, portanto, o que acontece a partir desse indiciamento. Ele e mais, a gente tem a informação de que você também teve acesso aos prints das conversas entre o jogador Bruno Henrique e o irmão dele, o Vander Júnior. O Jairo citou aqui um pouco desse diálogo. O que mais, acaba pesando contra o jogador, Eli Jonas? Como é que a gente tem que tratar aí essa troca de mensagens? Por que a Polícia Federal está se fiando nessas conversas para indiciar o jogador?
Oi, Tainá, ótima tarde para você, para o Uribe, quem está acompanhando bastidores. Essas conversas são ponto principal nesse inquérito da Polícia Federal que começou em 23 e junto com o GAECO, o Ministério Público aqui do Distrito Federal, e agora chegou a essa conclusão de indiciamento de 10 pessoas por fraude em competição esportiva. Quando o Jair até comentou que houve uma operação no ano passado e a PF, os agentes do Ministério Público também apreenderam o celular do jogador Bruno Henrique e dentro do celular que essas conversas foram encontradas. Mais de 4.000 conversas foram analisadas e entre elas esse, digamos, um conluio, de acordo com a Polícia Federal, entre o jogador e o irmão dele, que diz o seguinte, uma delas muito importante, será que você vai conseguir até lá ficar sem cartão? O irmão dele perguntando para Bruno Henrique. E ele diz o seguinte, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém, de como um acidente, uma falta muito grave. Tem um outro ponto também muito importante que faz parte desse inquérito, que foi revelado pelo portal Metrópolis e a CNN teve acesso também, que diz o seguinte, não dá, tenho um cartão já, porque o irmão dele pergunta que dá para tomar um cartão hoje não? Porque ele queria muito um dinheiro fácil naquele fim de semana, de acordo com a investigação da Polícia Federal e do GAECO. O que acontece a partir de agora com essa investigação? O inquérito foi enviado para o Ministério Público do Distrito Federal aqui e eu conversei com alguns integrantes do GAECO, que é o Grupo de Atuação no Combate ao Crime Organizado e também combate à corrupção, e o que me adiantaram esses promotores do GAECO é que vai haver uma denúncia sim contra o jogador e essas outras pessoas que são investigadas nesse caso, como os parentes do jogador do Flamengo. Me contaram que não foi oferecida uma denúncia ainda, mas que não deve demorar, seguindo o entendimento, então, dos investigadores da Polícia Federal de que houve crime e fraude em competição esportiva. A PF, então, repassou esse caso, agora com esse indiciamento de que houve Houve crime com base nessas investigações e agora o Ministério Público deve denunciar também o jogador do Flamengo e os outros envolvidos nesse caso, de acordo com a investigação. Além das mensagens, como você perguntou, Tainá, a PF também se ateve a uma transação e a uma movimentação suspeita de apostas no jogador de que ele receberia esse cartão amarelo no jogo que aconteceu aqui em Brasília. Inclusive, uma entidade internacional que mexe com essas apostas, que avisou a Polícia Federal e o Ministério Público que estava tendo muita movimentação suspeita quando as pessoas estavam apostando que o jogador do Flamengo receberia esse cartão amarelo, como de fato aconteceu nesse jogo aqui em Brasília. Ficou até uma dúvida também, por que o caso está no Ministério Público do DF, que é regional, e não no Ministério Público Federal, já que a investigação é da Polícia Federal. Mas como o jogo aconteceu no estádio Mané Garrincha aqui em Brasília, a jurisdição contra o Ministério Público Federal, o Ministério Público do DF, do Distrito Federal, perdão, é que a jurisdição é daqui. Então, tem investigação da PF com parceria com o Ministério Público do DF. Quando for oferecida a denúncia, segundo os promotores, vai ficar também na Justiça do Distrito Federal, que é quem tem a jurisdição desse caso. Essas mensagens, mais de 4.000 mensagens analisadas, fazem parte dessa investigação. Demorou muito tempo para chegar até essa conclusão, mas a PF então concluiu que houve crime e por isso que ofereceu esse indiciamento contra o jogador e outras 9 pessoas parentes. Então também agora o Ministério Público faz a segunda parte dessa investigação, analisa todo o inquérito da Polícia Federal e devem sim oferecer essa denúncia por fraude em competição esportiva. Essas mensagens fazem parte do inquérito e a gente continua analisando tudo. Tainá e Uribe.